Cumprimento a igreja católica essa noite, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e fazer uma oração, pedir para Deus tomar a direção aqui desse estudo, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, mais uma vez nessa noite nós estamos aqui reunidos como igreja e queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, glória a Deus, de estarmos aqui para aprender da Tua, repreendendo aí todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Deus, glória a Deus. Toda retaliação do inimigo, meu Pai, todo atrapalho, todo embaraço, vem sendo repreendido nessa noite, Senhor. Perdoe as nossas falhas, nos limpe, nos purifique cada vez mais, Senhor. Nos conforme segundo a Tua imagem, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Coloca aqui esse estudo nas Suas mãos, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida de cada irmão que já se faz presente aqui nessa noite, Pai. Venha guardando, venha abençoando cada um. Os irmãos que estão a caminho, que irão chegar, que o Senhor traga em paz, que o Senhor traga em segurança e que o Senhor venha também abençoar cada vida que vai acompanhar esse estudo também pelas redes sociais. Seja feita a Tua vontade nessa noite, seja feito o Teu querer e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar. E nós vamos estar aqui apresentando a lição. Vamos para a lição número 3. Vamos estar apresentando a lição desse trimestre. A lição desse trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Já estamos na lição número 3. Os irmãos abram aí. E a lição número 3 tem como tema as abominações do templo. Aí os irmãos prestem atenção aí na imagem, né, que tem aí na revista. Os irmãos veem que são ídolos, né? Ídolos aí feitos de animais. E o povo ali adorando esses ídolos. Então a lição número 3. As abominações do templo. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Textuário, irmãos. Vamos para o textuário. Os irmãos acompanhem na revista. O textuário está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. E diz assim o textuário: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra santa, se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, aquilo que aconteceu lá atrás aponta também para aquilo que vai acontecer, né, nesses dias atuais, no fim dos tempos, irmãos. E nós vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, versículo 6, versículo 9 ao 12, versículo 14 e versículo 16. O Pedro vai estar colocando aí os irmãos acompanham aí para todos nós ficarmos atentos a respeito dessa aula de hoje. Pode colocar, Pedro. Disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas,
e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Glória a Deus. Então, irmão, já deu para perceber uma coisa, né? Nessa aula de hoje nós vamos falar principalmente da idolatria. O tema central dessa aula é a idolatria. Eu vou fazer aqui a apresentação da aula, né, objetivos da lição, e nós já vamos para a introdução que está na revista de todos os irmãos também. Objetivos da lição: expor a visão do capítulo 8 do livro, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Vamos para a introdução, está na revista de todos os irmãos. Na introdução, acompanhem comigo. Diz assim: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina seu livro com oráculos divinos apocalípticos. Capítulos 1 e 40 ao 48, além de 8 ao 11, capítulo 1 e 40, né, ao 48, além de 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, meus irmãos, vamos falar aqui principalmente sobre este pecado, né, o pecado da idolatria, e uma definição que nós sempre fazemos aqui no estudo bíblico é sobre idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Quero que os irmãos memorizem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Memorizou, irmã Osmarina? Mais ou menos? Falar de novo. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, né? No nosso coração. Porque, irmãos, Deus, ele não exige apenas prioridade. Deus, ele exige também exclusividade. Deus, ele quer ser... A Neide lembrou. Deus, ele quer ser o primeiro e o único. Por quê, irmãos? É porque Deus precisa? Não, é porque nós que precisamos, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos criar ídolos dentro dos nossos corações. Por isso que é importante, né? Para a gente não ter nenhum ídolo, é adorar Deus em primeiro lugar. Os irmãos notem que essas idolatrias estavam acontecendo aonde? No templo, dentro do templo. Hoje em dia o templo nós sabemos que não são paredes, né? O templo somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Aquela figura, aquela representação de Ezequiel, que nós estamos estudando aqui, era abominações e idolatrias dentro do templo. Então a idolatria, irmãos, nós temos dentro de nós também. Quando nós conhecemos Jesus, nós vamos começar a ser limpos, né, dessa idolatria toda. Então, a idolatria dentro do templo, ou seja, idolatria dentro de nós. É isso que representa essa lição. Então, vamos lá. Tópico 1, sobre a visão. Temos aqui 3 subtópicos nesse tópico 1, e o primeiro subtópico é a segunda visão. Por que a segunda visão, irmãos? Porque no capítulo 1, nós estudamos aqui, né, na primeira lição, nós começamos a estudar do capítulo 3. Mas eu falei para os irmãos a importância dos irmãos estar lendo o livro de Ezequiel durante todo esse trimestre. Nós já estamos aqui estudando o capítulo 8, né?
Mas é importante os irmãos lerem todo o livro ali, para a gente não ficar perdido, né? E alguma dúvida que os irmãos tiverem, trazer aqui para a lição. No capítulo 1, nós temos uma visão. O Ezequiel teve a primeira visão no capítulo 1. Foi a visão ali da glória de Deus, teve uns anjos, uns querubins ali que ele viu, né? Essa foi a primeira visão. Agora nós vamos falar da segunda visão. E só para fazer um resumo dessa segunda visão, a palavra de Deus vai dizer, eu estava lendo hoje esse capítulo, e é interessante que a palavra de Deus vai dizer que Deus ele puxou o profeta pelos cabelos. Os irmãos que leram, né, acompanharam aí, eu coloquei lá no grupo, leu o capítulo 8. Então os irmãos que leram perceberam isso, que Deus ele puxou o profeta, né, estendeu as mãos e puxou o profeta pelo cabelo. Eu achei interessante isso aí, para mostrar essa visão. E primeiro Deus mostrou a visão do povo de Israel. Falou, está vendo esse povo aí de Jerusalém? Eles estão fazendo coisas abomináveis, eles estão praticando a idolatria. Mas você vai ver coisas piores ainda. Deus falou que ia piorar. Você vai ver coisas piores. Aí levou ali o profeta até o muro ali do templo, e no muro havia ali um buraco, aí pelo buraco dava para ver as abominações no pátio do templo, e aí foi se adentrando para dentro do templo. Quanto mais se adentrava para dentro do templo, mais piorava as idolatrias, mais piorava as abominações, né? Então Deus falou várias vezes aqui nesse capítulo 8, você vai ver coisa pior ainda eu vou te mostrar. Então depois Deus mostrou os anciões, ou seja, os líderes de Israel também praticando a idolatria. Deus mostrou as mulheres chorando ali por um Deus falso, né? Também. E depois Deus mostrou 25 homens adorando o Deus Sol. Só para resumir. E aqui no decorrer da lição nós vamos entender melhor. Vamos aqui para o subtópico 1. A segunda visão. As visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus. Então foi 1 ano e 2 meses, né, depois da primeira. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra a cidade e o templo, mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, primeira coisa, irmãos, eu destaquei aqui abominações. Vamos falar muito de abominações, e eu destaquei essa palavra, abominações. Porque o que é abominações? Abominações é tudo aquilo que enoja Deus. É algo assim tão repugnante para Deus, que enoja Deus, irmãos. Provoca assim realmente uma ira de Deus assim tão grande, que Deus ele se enoja das abominações. Na Bíblia nós temos vários exemplos que Deus fala que é abominações. Um dos exemplos é esse, a idolatria. Idolatria para Deus é a abominação. Outra prática que eles praticavam também, que era a abominação para Deus, era o sacrifício dos próprios filhos. Eles sacrificavam os filhos para Moloque. Isso também é abominação para Deus. Temos pecado da prostituição, várias coisas que são abominações para Deus. Agora, uma coisa que é abominação para Deus também, e muitas vezes passa desapercebido para todos nós podemos praticar essa abominação com a nossa boca, com a nossa língua. Lá em Provérbios vai dizer, né, que tem 6 coisas que Deus detesta, mas tem uma que Deus abomina. E aquele abomina qual é? Quem lembra? Tem 6 que ele detesta e uma ele abomina. Quem lembra, irmãos? Pode falar. Isso. É o irmão, né, é o irmão que fofoca, né? Irmão, que espalha contenda. Obrigado, irmão. Irmão que espalha contenda entre irmãos. 6 coisas Deus detesta, uma ele abomina. O irmão que espalha contenda, né, entre os irmãos. Então, aquele negócio de falar de um, né, falar mal de um e tudo, espalhar a contenda ali dos irmãos. Então, isso também é abominável para Deus, né? E às vezes pode passar desapercebido para todos nós. É uma coisa também tão abominável como a idolatria e como também sacrificar o próprio filho. Veja a seriedade disso. Porque se fala que é abominável, né? É tão abominável como esses pecados aí.
Então eu destaquei aqui também, irmãos, no finalzinho aqui do subtópico 1, eu destaquei aqui, ó, essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, visão preterista é relacionada ao quê? Uma visão do passado. E a visão futurista é algo que vai acontecer no futuro. Preterista vem de passado e futurismo vem de futuro. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o passado. Nosso Deus, ele nos ensina sobre o passado, mas ele também nos revela o futuro, né? E quando nós falamos de passado e de futuro, nós podemos aplicar algo nas nossas vidas. Hoje em dia, se você for estudar, se você for pesquisar, você vai ver que as duas principais doenças que têm acometido o ser humano, a humanidade, é a depressão e a ansiedade. Depressão... Oi? Falou nada, não? Tá. Depressão, irmãos. Depressão, muitas coisas está relacionada a algo que a pessoa viveu no passado, né, não conseguiu superar. Nem sempre. Pode ser algo que a pessoa esteja vivendo no presente também. Mas, normalmente, depressão, algum trauma do passado, alguma coisa que a pessoa viveu no passado e não conseguiu superar, né? A pessoa vai lembrando. Foi? Sim. De ansiedade, né? Pois é. Então, meus irmãos, a depressão muitas vezes está relacionado com algo que a pessoa viveu no passado e não conseguiu superar. E a ansiedade está mais relacionado com a preocupação com o futuro, com o que pode acontecer lá na frente. Uma definição de ansiedade é o quê? Ansiedade é a nossa mente andar mais rápido que a nossa vida. Nós estamos vivendo o dia de hoje, mas a nossa mente já está lá no dia de amanhã. Como que vai ser? Como que eu vou resolver este problema? Como que vai ser isso? E sabe o remédio que Deus ensinou para nos ajudar a vencer a ansiedade? É a fé. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 em diante, Deus ele vai dizer ali, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, beber, se vestir. Olhe para os pássaros não trabalham, não semeiam, não ceifam, mas ainda assim Deus dá o alimento para os pássaros. Olhe para os lírios do campo não tecem, mas ainda assim eles se vestem mais gloriosamente do que o rei Salomão, né? Então a Bíblia fala assim, se Deus cuida assim dos animais, dos pássaros, e cuida assim da erva que logo é cortada e jogada fora, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Deus vai cuidar de todos nós, né? Aí a Bíblia fala, ó, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então isso é o quê? Fé. Porque Deus falou assim, ó, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Deus vai cuidar de vocês. Então o remédio para vencer a ansiedade é a fé, é a confiança em Deus. E como que a nossa fé pode ser edificada? Através da oração. Quando nós vamos lá para Filipenses capítulo 4, também tem um remédio para ansiedade ali, que fala a mesma coisa, para a gente não andar ansioso. Antes, as nossas orações têm que ser conhecidas, orações com súplicas e ações de graças, têm que ser conhecidas diante do Senhor. E quando fala em ações de graças também, irmãos, ações de graças, não é apenas agradecer, né? É também agradecer a Deus, mas não é apenas agradecer. A gente tem que orar assim com o coração grato, agradecer, mas não é só agradecer de boca, né? Quando fala ações de graças, significa também a gente ter atitudes de fazer o bem. A gente ter atitudes de graças, né? Fazer o bem também. Porque um remédio também muito eficaz contra a ansiedade é a gente fazer a obra de Deus. Porque quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente faz o bem, a gente ocupa a nossa mente. Quando a gente faz algo para o nosso próximo, a gente para um pouco de pensar só em nós mesmos, muitas vezes, né? E a gente começa a ser útil para o nosso próximo também. Isso nos ajuda a vencer a ansiedade também, que ensina lá em Filipenses capítulo 4. Então, oração, aí a nossa fé vai ser edificada. Colocar a mão no arado para a gente ocupar a nossa mente. Às vezes aquela coisa que está preocupando muito assim, quando a gente começa a fazer algo, né, a gente acaba até esquecendo. Então, todas essas coisas são importantes e nos ajudam a vencer a ansiedade, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa ou vai estar presa no passado, ou vai estar preocupada com o futuro e vai deixar de viver o presente, né? Aí perde aquela oportunidade tão grande de viver em paz no presente, meus irmãos. Porque o dia de hoje, como se chama o dia de hoje? O dia de hoje se chama presente, porque é um presente de Deus
para as nossas vidas. Então, assim como nós temos o pão nosso de cada dia, nós temos a graça de Deus a cada dia nas nossas vidas também. As bênçãos de Deus nós temos todos os dias sobre as nossas vidas. Temos as provas também todos os dias? Temos as provas também todos os dias. Mas nós temos um Deus também que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não somente nos dias bons, Deus prometeu estar conosco todos os dias. Se os irmãos forem lá para Salmos 91, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer, na sua angústia estarei com ele. Sabe por que eu acho interessante? Porque muitas vezes quando nós estamos bem, felizes, aquela bênção toda sobre as nossas vidas, aí nós temos o costume de pensar assim, Deus está no negócio, Deus está nos abençoando, Deus está comigo, está dando tudo certo. Mas no momento de angústia, de tristeza e de prova, aí muitas vezes nós pensamos, meu Deus, parece que o Senhor está tão distante. Mas é justamente no momento de angústia também, né, que Deus falou, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei, satisfazer, né? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus mostra a salvação justamente nos momentos de prova, no momento de angústia, nos momentos de dificuldade, é que Deus nos dá o livramento, irmãos. Então, quando nós temos essa questão de buscar a Deus acima de todas as coisas, Deus ele vai nos fazer vencer toda depressão, toda ansiedade, toda doença da alma, do espírito, Deus nos ajuda a vencer. Por isso que não podemos ter ídolos, porque se a gente tiver ídolo nos nossos corações, irmãos, Deus não tem como trabalhar. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2. As visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Quando fala aqui de escatológico, está falando do fim de todas as coisas, das últimas coisas, os últimos acontecimentos. Daniel teve visões de coisas futuras, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Nós já falamos aqui na aula passada sobre essa questão de visões, falamos bastante dessa questão de visões na aula passada, de sonhos também, né? Então, só para lembrar aqui 2 versículos que nós usamos, os irmãos anotem aí, nós usamos Jó 33, versículo 14, que falam de visões, de sonhos, visões noturnas, mas também nós usamos o versículo de Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, que fala sobre também que das muitas ocupações ou das muitas preocupações vêm os sonhos também. Então nós aprendemos com isso que nem todo sonho vai ser uma revelação de Deus, né? Mas muitas vezes nós vamos estar preocupados com algum assunto, com algum tema, e nós podemos também sonhar de noite, né? Isso também pode acontecer, isso faz parte também da nossa natureza. Vamos lá. Assim, irmãos, sobre a questão do passado, presente e futuro. Nós falamos aqui sobre o passado e sobre o futuro, aí tem uma comparação que eu acho interessante, irmãos. Nós temos que levar a nossa vida como se nós estivéssemos dentro de um automóvel. Quando você está dentro de um automóvel, nós temos ali retrovisores, não é verdade? Tem aquele retrovisor ali de cima, tem 2 retrovisores do lado. O retrovisor serve para você olhar para aquilo que está atrás, para aquilo que ficou para trás, né? Para aquilo que está atrás. Então você olha ali para evitar algum acidente, para evitar algum perigo, evitar, né, alguma situação ali indesejada, você usa os retrovisores ali para olhar para trás. Mas quando você olha para frente, na frente tem o para-brisa. O para-brisa, ele é bem maior que os retrovisores, não é verdade? O para-brisa é bem maior que os retrovisores. O que isso quer nos ensinar? Isso quer nos ensinar, irmãos, que a nossa visão tem que ser para frente. De vez em quando nós vamos ter que olhar para trás para evitar algum tipo de acidente, algum tipo de imprevisto. Mas a nossa visão tem que ser para frente.
A Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. O nosso alvo está adiante. E nosso alvo é Cristo, a nossa visão tem que ser para frente. Porque se a gente ficar olhando muito para o passado, muito para trás, irmãos, a gente vai bater a cara na parede, né? No veículo, se você ficar olhando para trás, você sofre um acidente. Na sua vida, se você ficar olhando muito para trás, irmãos, você vai deixar de enxergar aquilo que está lá na frente. E às vezes Deus tem algo maravilhoso para você lá na frente, e muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que nós perdemos lá atrás. Então a nossa visão é para frente, que é para frente que se segue, irmãos. Não importa o que passou, Deus sempre esteve conosco e Ele sempre vai estar conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas nas nossas vidas, irmãos. Então vamos olhar para frente, não importa o que passou. Subtópico 3. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física, e isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo Paulo do apóstolo João em Apocalipse 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Destaquei aqui nesse tópico para comentar. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo incorpore. E aqui nós vamos destacar, irmãos, que muitas vezes quando Deus arrebata a pessoa, quando arrebata ou em espírito ou em corpo, às vezes a pessoa não sabe identificar se ela foi em corpo ou se ela foi em espírito. A pessoa pode tanto ir em corpo, Deus pode levar ela para algum lugar, alguma visão em corpo, mas pode levar também em espírito. Quem não se lembra da experiência do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo teve uma experiência assim, e nós vamos ler aqui. Pedro vai colocar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 3. Olha só essa experiência do apóstolo Paulo, que foi semelhante a essa de Ezequiel. Diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, quando diz assim, ó, conheço um homem, esse homem ele estava falando dele mesmo, é que ele não queria ali se exaltar, mas ele falou, conheço um homem que foi arrebatado. Agora, se ele foi no corpo ou foi fora do corpo, isso eu não sei dizer e não sei identificar. Quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem é que já sonhou voando, irmãos? Voando, flutuando? Alguém já sonhou? Eu sonhava direto. É bom, né? É bom quando está flutuando, mas quando você sonha caindo? Quando você sonha que você está despencando? Acorda assustado, acorda suado. Agora, irmãos, eu sonhava direto, voando, flutuando, né? Eu creio que são experiências que Deus permite a gente passar. Aí é essa mesma coisa. Eu não sei se é em espírito ou se é só a nossa mente, né? Apesar que a nossa mente é o nosso homem interior também. Pela mente, pela nossa imaginação também, né? Deus nos transporta para muitos lugares. Eu sonhava voando e eu visitava muitos lugares que eu tinha vontade de visitar. Eu sonhava que eu começava a passar dos fios, dos postes, ficava alto assim, irmãos. E às vezes eu sonhava que minha cama estava voando. Minha cama estava voando e eu gostava tanto, ó, irmãos. Quando eu acordava eu ficava com raiva. Falei, estava tão bom. Mas é uma experiência muito interessante, né? Onde a nossa mente pode nos levar, o nosso espírito, nossa alma, onde Deus pode nos levar também. Não estou dizendo que tudo era revelação de Deus, mas através da nossa mente também nós podemos ter experiências interessantíssimas, né? Experiências muito interessantes. Então, essa questão é uma questão interessante, porque o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, ele não sabia se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Aí o versículo 3 vai dizer assim, coloca aí, Pedro, versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Novamente ele confirmou, não sei se foi no corpo que Deus me transportou, ele foi ao terceiro céu. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Tinha uma canção que eu gostava de ouvir, eu quando era menino, eu era muito assim, eu ficava voando muito. Eu voava muito, eu pensava muito, a minha mãe já chegou até a me chamar de sonso. Tanto que eu ficava pensando, eu ficava imaginando tudo, irmãos.
gostava muito de imaginar as coisas. E aí eu ouvi uma canção quando eu era menino, e essa canção eu nunca esquecia dela. Essa canção diz assim, ó: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E eu vivia voando, eu vivia pensando. Eu ia para o colégio, meu colégio era longe, eu tinha que ir andando. Enquanto eu ia para o colégio, eu pensava em tanta coisa, eu imaginava tanta coisa, eu era praticamente assim um viajante, um voador. É um sonhador. Aí quando eu vi essa música, eu cantava direto: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E eu era desse jeito. Então são experiências também, né? Boas para as nossas vidas também. E aí eu gostava muito, também era curioso, gostava muito de descobrir as coisas da vida. Gostava muito e até hoje, né? Eu gosto de estudar, então eu creio que é algo que Deus já colocou na minha vida desde cedo. Agora, essa visão, irmãos, é interessante para a gente aplicar algo nas nossas vidas também. Por exemplo, quando Deus arrebata a pessoa nem sempre vai saber se foi em espírito ou se foi em corpo. Às vezes a experiência ali vai ser tão impactante que a pessoa até acha que foi no corpo, né? Mas pode ter sido no espírito também. Agora, o inverso também é ao contrário. Muitas vezes nós podemos estar de corpo presente em um lugar, igual nós estamos aqui hoje, né? Hoje nós estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente pode estar em outro lugar, não é verdade? Nossa mente pode estar longe, em outro lugar. Estamos de corpo presente, mas a mente, ó. E eu vou dizer, irmãos, quando nós viemos para a casa de Deus, quando a gente vem para a casa de Deus, seja adorar a Deus, cultuar, ou seja, aprender, ouvir uma pregação, ou ouvir o estudo bíblico de Deus, irmãos, eu costumo até dizer que a nossa mente vai ser tão importante quanto o nosso corpo, né? Não tem como só a mente vir para cá, mas tem como a mente é tão importante aqui como o nosso corpo também. Então não adianta a gente estar de corpo presente, mas a nossa mente lá no outro lugar. Para que a gente vem para a casa de Deus? A gente vem para a casa de Deus para adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e para aprender a tua palavra, não é verdade? Para aprender a palavra de Deus. Então, se a gente vem para a casa de Deus, mas a nossa mente está em outro lugar, acaba sendo até uma falta de reverência ao Deus, né? Ao Deus da palavra, irmãos. Porque nós vemos aqui para cultuar, então nós cultuamos com o nosso homem interior também. Nós cultuamos com a nossa mente também. Então temos que estar totalmente focados, irmãos, em todos os cultos, nos ensinos, focados no que Deus quer. Porque não é do agrado de Deus. A gente está aqui só de corpo presente, mas a mente não. É por isso que o pastor Evaldo, toda vez que está abrindo o culto, ele fala, né? Não vamos ficar desapercebidos, igreja. Não vamos ficar desapercebidos. Ficar desapercebido é isso, é estar de corpo presente, mas a mente em outro lugar, né? Porque aqui não importa qual pregador, qual pastor, qual grupo de louvor, quem está tendo a oportunidade, não importa, irmãos. Aqui Deus, ele quer falar, e ele quer falar aos nossos corações. E se a gente não prestar atenção no que Deus está falando, isso é uma falta de reverência ao nosso Deus, irmãos. Ele merece ser adorado e ele merece ser ouvido por todos nós, porque Deus sempre vai falar na casa de oração. Então vamos estar presentes, né, de corpo presente, mas também com a nossa mente ligadinha em tudo que Deus está falando. Agora, outra coisa interessante também, hoje em dia tem a tecnologia da internet. Por exemplo, nós estamos aqui gravando, vamos fazer a live e depois vamos colocar ali no YouTube, irmãos. Tem como a pessoa estar aí do outro lado também, a pessoa não está aqui de corpo presente, mas a mente dela, o entendimento dela pode estar focado aqui neste momento também, né? Ouvindo, é como se estivesse ali presente, mas com a consciência, com a mente também. Então, o que importa para Deus também é a gente assimilar o ensinamento, né? Seja presencialmente, ou seja também quando a gente ouvir uma pregação pela rede social, nós vamos estar ouvindo e nós vamos estar bastante atentos com a nossa mente também, com o nosso Deus. Subtópico, tópico 2, vamos lá para o tópico 2. Sobre as abominações. Sobre as abominações, parte 1. Vamos lá para o subtópico 1. Subtópico 1, a imagem de ciúmes. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da imagem de ciúmes. O termo ciúme, do hebraico, que eu não vou ler em hebraico, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias.
Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Olha, a idolatria provoca o quê? O ciúme de Deus. E aqui está explicando que o ciúme é zelo, mas o ciúme também é uma ira ardente. Pode se tornar uma ira ardente da parte do Senhor também, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, Pedro, acho que é bom botar bota o 4 e o 5. Tiago, capítulo 4, os irmãos podem estar anotando também. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando nós falamos de ciúmes, o nosso Deus também tem ciúmes, né? O Espírito Santo de Deus tem ciúmes também. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Do que Deus tem ciúmes, né, nas nossas vidas? Do que Deus tem ciúme, irmãos? Vamos ler aqui, ó. Adúlteros e adúlteras. Começa muito forte esse texto, né? Muito forte. Já começa chamando de adultério. Existe um adultério que é o adultério espiritual. Então Deus está falando ali, ó, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa amizade com o mundo está falando de quê? Do sistema mundano, né? Não está falando das pessoas, não. Está falando do sistema mundano, o sistema que jaz no maligno. Se a gente tiver a mesma atitude, se conformar com este mundo, né? Se adaptar aos costumes deste mundo, o mundo pecaminoso, esse sistema maligno, aí nós vamos acabar tendo inimizade com Deus. Se a gente declarar amizade com o mundo, com costumes pecaminosos do mundo, a gente já está declarando inimizade com Deus, conscientemente, né? E ele diz, ó, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a palavra de Deus sempre tem essa questão de quiser, querer, né? Quem quiser, se você querer. Ou seja, porque Deus ele está explicando, o homem ele tem o seu livre arbítrio, ele tem o seu direito de escolher. Deus está falando, se você quiser ter amizade com o mundo, você pode ter. Você tem o seu direito de escolher. Você tem o seu livre arbítrio. Se quiser ter amizade com o mundo, pode ter. Mas fique ciente disso, ó. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? A palavra de Deus nos explica. E aí no versículo 5, por quê, irmãos? Por que isso? Versículo 5 vai dizer, ó, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes de nós, irmãos, e não quer nos dividir, né, com este mundo pecaminoso. Então a questão de ciúmes está falando aqui que ciúmes tem a ver com zelo. Quem ama, é normal ter ciúme, não é verdade? Quem ama é normal ter ciúme, porque quem ama tem zelo, quem ama cuida, quem ama quer ver por perto, quem ama quer ver bem. Então, quando há aquele zelo ali amoroso, irmãos, isso faz parte do relacionamento, isso faz parte da relação, mas nós temos que ter cuidado que tudo em excesso se torna prejudicial. Já viu quantos relacionamentos não acabam muitas vezes por causa daquele ciúme exagerado? Por causa daquele ciúme intenso? Já pensou, irmãos? Seja o homem ou seja a mulher, saindo na rua ali o casal, quando um dos dois não pode nem olhar para o lado, tem que andar assim igual se estivesse com o pescoço duro, não pode nem olhar para o lado, se olhar já leva um beliscão. Então muitas vezes, irmãos, o ciúme pode ser exagerado e pode acabar estragando a relação, porque sufoca, né? Então tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio em tudo. Eu já dei esse testemunho aqui, né? Não sei se minha esposa gosta muito que eu falo, mas eu já dei esse testemunho, que quando eu comecei ali a namorar com minha esposa, imagina uma mulher que era ciumenta, irmãos. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tratou isso, né? Era ou não era, Nilma? Vai dizer que não, era, né? Ainda é. Não, mas hoje em dia é com sabedoria. Mas hoje em dia é com sabedoria, né? Deus vai dando a sabedoria. Mas, irmãos, quando a gente namorava, tinha uma coisa assim que eu pensei que eu nem ia aguentar ficar com ela, não. Teve um dia que eu estranhei, porque eu estava lá com meus amigos, né? E imagine, e uma coisa que faz o homem passar vergonha, principalmente quando é jovem, o homem passar vergonha quando a mulher vai atrás dele. Não sei quem já passou por isso, mas principalmente... Ah, o irmão tá rindo aí, não sei, né?
Mas já pensou, irmãos? Por exemplo, quando é jovem, principalmente, aí a mulher chega lá, é vergonha, né? O homem fica com vergonha. Aí teve uma vez que eu estava lá conversando com meus amigos e querendo ser o livre, né? Eu falei, não, eu tenho uma namorada lá, mas ela não vem na minha cola, não. Estamos aqui tranquilo, tal, de boa. É aquele negócio, o jovem quer dizer, não, quem manda sou eu que dou a última palavra, né? Aí eu estava lá tranquilo, aí quando vê que não, aí um amigo meu falou, vem cá, aquela lá não é sua namorada, não? Aí eu falei, cadê, moço? Olha lá, tinha uns becos antes no Setoró, né? Aquela lá não é sua namorada, não? Irmãos, a mulher estava me vigiando. E ela se escondendo assim, me vigiando, um amigo meu que viu. Imagine a vergonha que eu fiquei, irmãos. Ela andando atrás de mim para ver onde eu estava. Mas isso é quando faz muito tempo, né? Nós já tem mais de 20 anos aí que nós estamos juntos, irmãos. Faz muito tempo. Hã? Faz muito tempo, moço. Hoje em dia aprendemos. Então, mas eu estou trazendo isso como exemplo, né? Como exemplo. E é claro também que muitas coisas que eu tinha, minhas atitudes que eu tinha também, quase que estraga o nosso relacionamento. Eu estou dizendo isso porque nesse tempo eu não gostava disso, irmãos. Era uma coisa assim que realmente eu até cheguei a pensar que não daria certo com ela por causa disso aí também. Agora, uma coisa é você fazer isso quando é jovem, quando é imaturo, né? Quando está namorando. Agora, outra coisa é o casal já ter 10, 15, 20 anos e continuar assim. Então tem que ter um cuidado, porque isso estraga muitas vezes o relacionamento, pode estragar muitos casamentos e às vezes sai até violência, né? Violência, morte e tudo. Então, o ciúme, quando passar daquele zelo, daquela coisa cuidadosa e já partir para essas questões de agressão, de uma coisa exagerada, irmãos, aí já não é normal não, né? Aí já é um problema que o casal realmente tem que tratar, que o casal tem que ter cuidado. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, pastor, é pecado ter ciúme? Não é pecado ter ciúme, porque até o Espírito Santo tem ciúme. Ciúme é zelo, quem ama, cuida. O que é pecado é quando isso se torna exagerado. Pode falar, pastor Evaldo. Aí. Mas aí, né, ela teve todos os motivos. Todos os motivos de ter ciúme, não é verdade? Mas é isso, irmãos. É por isso que a gente fala, né? Quando a gente está ensinando aqui sobre casamento, família, a gente fala sobre o temperamento. Temperamento é aquilo que dá o tempero. Sempre é bom. Muitas vezes o rapaz às vezes é mais agitado, a mulher é mais calma, ou às vezes a mulher é mais agitada, aí o marido é mais calmo, né? Então isso é o que dá o equilíbrio, isso é o que dá o tempero. Ciúme também, tem um que é mais ciumento, outro é menos ciumento, mas sempre tem que procurar o quê? O equilíbrio. O temperamento é o que dá o tempero. Não pode exagerar, se você botar sal demais, fica salgado, né, irmãos? E se faltar sal também, fica ruim do mesmo jeito. Então vamos lá, subtópico 2, o culto dos animais e aos répteis. Repare que nós estamos falando aqui de idolatria, né? Não saímos do tema, porque a idolatria também, isso nos mostra que Deus ele tem ciúmes de nós e não quer nos dividir com ninguém também. O culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viviam neles. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então a questão de adorar animais, essa questão de adorar animais é algo interessante, porque a Bíblia fala uma coisa muito forte. A Bíblia fala que Deus ele é o Criador e Ele criou todas as coisas. Então o que significa isso, adorar animais? Adorar animais é no lugar de adorar o Criador, é se adorar a criatura. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo sobre isso, aí nós vamos aprofundar mais nisso. Então olha só o que a Bíblia diz sobre a questão também da idolatria.
Irmãos, porque a questão da idolatria é o seguinte: ou Deus, ele é o primeiro nas nossas vidas, ou ele não é nas nossas vidas. Não é verdade? Ou Deus, ele é o primeiro nas nossas vidas, ou ele não é nas nossas vidas, irmãos. Não tem meio termo para com Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 versículos famosos que a gente sempre lê aqui, ó. Salmo 115, pode colocar, Pedro. Salmo 115, versículo 8, diz assim, ó: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Aqui está falando de quê? Das imagens. Tá? Estamos falando de idolatria, e aqui está falando especificamente das imagens. Deus fala assim, ó: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Tem uma tradução que fala assim: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Aqueles que adoram imagens, tornem-se semelhantes às imagens. Bota aí, Pedro, Salmo 155, versículo 135, não é isso? 135, versículo 18. Diz assim, ó: semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. É o mesmo, né? Os irmãos veem aí que é o mesmo versículo falando a mesma coisa. Aqui está falando das imagens. Imagens de escultura, né? Eu não sei o caso dos irmãos, mas eu já, no tempo que eu não era evangélico ainda, já passou um tempo assim que tinha imagens, minha avó cultuava imagens, e eu chegava até a acreditar que aquela imagem ali tinha poder de algo. Ela tinha um Buda, tinha até o Buda, até o Buda ela tinha lá em casa. Botava o Buda dentro do prato, irmão Michel, colocava um monte de moeda dentro do prato, o Buda, né, um monte de moeda, eu ficava doido para pegar uma moedinha daquela, mas sabia se pegasse, eu ficava com medo do Buda. Eu falei, se eu pegar, vai acontecer coisa ruim comigo, mas eu ficava doido para pegar para comprar um chiclete, eu era menino ainda, mas minha avó tinha um Buda. Irmã Raimunda já viu isso, irmã Raimunda? Buda, né? Moeda, né? Bota dentro assim. Então, irmão, você vê, né? A idolatria, como cega as pessoas. Então, Deus falou assim, ó, que as pessoas que adoram imagens vão se tornar semelhantes às imagens. Oi. Na família. Sempre tem, né? Na família. É, muita imagem. E eu creio assim, porque a gente já tem a revelação do Espírito Santo, né, a revelação da palavra. Quando você entra num lugar assim, cheio de imagens, você não sente aquele peso assim, aquela coisa? Não fica? A gente sente algo assim, é algo espiritual muito forte, né? Brigou? E ela aceitou a bronca? A irmã era criança, né? A irmã pegava a moeda do Buda. Pois é, eu não pegava porque eu ficava com medo do Buda me castigar. Mas irmãos, aí quando Deus fala assim, ó, vão se tornar semelhantes às imagens, por quê? A imagem tem olhos, mas não vê. Então a pessoa que adora imagens, ela é cega, né? Já viu, está escrito aqui na Bíblia e a pessoa não consegue enxergar? A imagem tem ouvidos, mas não ouve. Você fala, ó, isso é pecado, isso é errado. A pessoa não ouve. Está se tornando semelhante à imagem, né? Aí fala, tem boca, mas não fala. Ou seja, as palavras não vão ter poder, porque estão direcionadas aos ídolos. Tá vendo? Aí, tá vendo? Então, irmãos, aí a pessoa se torna semelhante à imagem. Tem pés, mas não andam, não caminham espiritualmente, né? Mãos, mas não apalpam, não faz a obra. Então é algo assim muito sério. E é algo muito perigoso também, porque tem o quê? Tem o espírito do engano, tem o espírito do erro. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Diz que o anticristo vai vir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, vai vir fazendo sinais e prodígios de mentira para os que perecem. E aí o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Por quê? Porque essas pessoas se deleitaram com a mentira e não quiseram saber da verdade. Então, muitas vezes, aplicar a confiança ali na imagem, às vezes até o diabo mesmo, ele pode ali operar uma falsa cura, um falso engano ali, para a pessoa acreditar que foi a imagem. Aí o próprio Deus envia ali a operação do erro, irmãos, porque as pessoas não deram crédito na verdade. Pedro, desliga aqui esse celular que está esquentando só. Pode desligar. Está esquentando. Oi.
Vai escondido. A sementezinha vai sendo plantada, né? Ele vai pensando, rapaz, isso é errado mesmo, né? Minha esposa diz que é errado, ela conhece a palavra de Deus, aí vão abrindo os olhos mesmo, realmente. Geralmente as cidades, né, do interior, do Nordeste, tudo tem muita idolatria mesmo, né? Aí, às vezes, quando não idolatra imagem, idolatra o homem. Eu fui certa vez para uma cidade também, uma cidade pequena lá da Bahia, do sul da Bahia. Aí o que tinha de igreja, assim, as igrejas, irmãos, tinham um outdoor com a placa do pastor. O rosto do pastor todo tamanho lá. Eu falei, estão idolatrando, né, ídolos, mas estão idolatrando o homem, né? Então a idolatria, eu até anotei aqui uma coisa interessante, a idolatria. Vários tipos de idolatria, só. Idolatria pode ser aspiração excessiva por títulos, adorar títulos, né? Querer ser ali importante, ter títulos, pode ser uma idolatria. Tendência ao fanatismo por artistas gospel. Tem gente que idolatra artistas gospel. E aqui também, apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. Pode se tornar uma idolatria também. E outra, versículo, tópico 4 que eu marquei aqui, ó. Autoexibição, autolatria. Certa vez nós falamos aqui sobre o narcisismo, o desejo de ser visto, de ser admirado, né? Hoje em dia as redes sociais cultuam muito isso também, o desejo ali de ser visto, de ser admirado também. Isso se chama autolatria, é adorar a si mesmo, né? Idolatrar a si mesmo. Então vamos aqui avançar, irmãos. Como nós falamos aqui de imagens de escultura, o Salmo 115 começa dizendo assim, ó, o Deus deles são ídolos que têm olhos, mas não veem, pés, mas não andam, boca, mas não falam. Mas o nosso Deus, irmãos, ele tem boca e ele fala. E muitas vezes ele diz, assim diz o Senhor. Não é verdade? Ele tem olhos e vê todas as coisas. A Bíblia fala que os olhos dele são como chamas de fogo, estão contemplando os bens e os maus. Ele tem mão e nos ajuda, nos ergue. A Bíblia fala que os braços dele não estão encolhidos para que não possa salvar. Ele tem pés e ele anda por toda a terra. Ele está aí, irmãos, presenciando tudo, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares também. Nosso Deus não é um Deus imóvel. Engraçado que a imagem de escultura ela tem que ser carregada, não é verdade? Ela tem que ser carregada, senão ela não vai para lugar nenhum. Agora o nosso Deus é o contrário, nosso Deus é que nos carrega quando a gente não consegue andar mais. Não é verdade mesmo? Vamos lá, subtópico 3, os 70 anciões. Já falamos aqui de visões, né, de idolatria de animais também, idolatria do povo de Jerusalém, então vamos prosseguir aqui agora. Agora são os anciões, a idolatria dos anciões. Aqui diz, ó, o ancião em hebraico literalmente é idoso. Olha, irmãos, ancião quer dizer idoso. E em grego, presbíteros, o mais velho. Eu quero trazer um ensinamento aqui também, uma aplicação rapidinho para a nossa vida também, porque o em grego, presbítero quer dizer o mais velho. Então os irmãos percebem que como muitas vezes nós vamos assim, nos afastando dos ensinos da Bíblia, às vezes ao pouco assim, sutilmente a gente vai se afastando dos ensinos da Bíblia, os ensinos ali originais da Bíblia mesmo. Porque presbíteros geralmente eram os mais velhos. Eram os mais velhos. Não, geralmente não. Eram os mais velhos. Aí hoje em dia, se a gente for ver, irmãos, muitas vezes as igrejas estão consagrando presbíteros, mas a pessoa ali é a pessoa nova ainda, né? Pessoa ali de pouca idade e já são consagradas as presbíteros. Às vezes tem os seus 20 e poucos anos, 30 anos e já são consagradas a presbíteros. Mas a pessoa bem novinha vai ver, eu sou presbítero tal. Isso é o quê? Isso é o afastamento pouco a pouco, né, dos ensinos das Escrituras. Porque no tempo dos discípulos, dos apóstolos, o presbítero era o mais velho, mais experiente e mais antigo. A questão da experiência era importante. Uma pessoa nova não tem experiência nenhuma ainda de vida, né, para passar. Então, veja, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se afastando desses princípios da Bíblia, né? Aqui no ministério, os irmãos, nós já ensinamos aqui, já fomos na Bíblia e já conferimos várias vezes também. Aqui nós não ungimos com óleo, nós ungimos com imposição de mãos, mas nós fomos na Bíblia, nós temos respaldo bíblico. O Antigo Testamento ungia-se com óleo, mas se irmãos for estudar o Novo Testamento, não tem nenhuma unção com óleo mais no Novo Testamento. Todas as consagrações eram feitas através de oração, jejum e imposição de mãos.
Então, às vezes, a pessoa pode até estranhar, o pastor William está inventando. Não, é só estudar a Bíblia, que os irmãos vão ver que nós temos respaldos bíblicos. Porque é autoridade. Jesus falou, vocês têm autoridade, tudo que vocês ligarem na terra vai estar ligado no céu também. Então, não é o óleo, é a fé, a imposição de mão, a oração, é a autoridade que Deus nos dá, né, para estar consagrando também. Então, vamos lá. O mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas, como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Apostatar da fé, irmão, significa abandonar a fé. E aqui está falando de ovelhas desgarradas, que saem até mesmo da igreja, e são ovelhas que muitas vezes são de boas famílias. Que está dizendo, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Então, às vezes, a pessoa, às vezes o jovem ou a criança, né, ou uma pessoa mais velha um pouco, mas que tem ali a sua família ainda como apoio, às vezes ainda assim, essa pessoa ainda muitas vezes vira uma ovelha desgarrada, às vezes sai da igreja, às vezes sai da presença do Senhor, mesmo tendo uma boa família, mesmo tendo uma família estruturada. Então, irmãos, quando nós ensinamos o caminho para o nosso filho, o caminho que o nosso filho deve andar, que a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Note que não é o caminho, não é falar, vai para lá menino, se vira, vai para a igreja. Não, é ensinar no caminho, né? É caminhar junto. Falar, vamos, pegar na mão do seu filho e falar, vamos juntos, eu vou te ensinar no caminho, o caminho que você deve andar. Então, quando a gente ensina, a probabilidade de dar certo é muito grande, não é verdade? Quando a gente ensina os nossos filhos, a probabilidade de dar certo é muito grande. Mas muitas vezes ainda acontece da pessoa ensinar o certo, ensinar o tempo todo certo, a pessoa ali ser uma família cristã, ensinar os seus filhos, ainda acontece ainda muitas vezes dos jovens se afastar da presença de Deus. E por que que isso acontece? Acontece porque ainda as pessoas têm o quê? O livre-arbítrio, o direito de escolher. Então, às vezes, os jovens ainda vão escolher errado, mesmo tendo uma família estruturada. Mas a nossa parte nós temos que fazer, ensinar o nosso filho o caminho correto. Pedro, tu achou o vídeo que eu te pedi? Coloca aí para mim ver. Vou apagar aqui um pouquinho. Pastor Evaldo, apaga aí um pouquinho que eu quero mostrar um vídeo aqui para os irmãos. Vamos ver se... Coloca aí para a gente ver se é esse. Vê se o Pedro achou o vídeo certo, que eu pedi para ele procurar ali. É esse mesmo, aumenta aí. Olha só essa ovelhinha, irmãos. Uma ovelhinha está dentro do buraco. Ali é uma ovelha que está dentro do buraco. E ali, esse homem é um jovem, não sei, ou é uma mulher? Vamos dizer que ele tem um papel do pastor, né? Vai resgatar a ovelhinha, ó. Resgatou a ovelha dentro do buraco. Olha só o que acontece. Olha lá. Caiu dentro do buraco de novo. Então, irmãos, esse jovem aí representa o pastor, né? Muitas vezes o pastor vai lá, usado por Deus, para tirar a ovelhinha dentro do buraco. Aí a ovelha vai lá, se perde de novo, cai dentro do buraco de novo, né? Então veja que não é fácil. Veja que é sempre tendo que ter um acompanhamento ali, né? E como nós sempre falamos aqui na Bíblia, existe o caso da ovelha perdida, da dracma perdida, e o caso do filho pródigo também. Nós temos que ter a sabedoria de diferenciar todos os casos. Porque quando a pessoa não quer, aí nós não podemos obrigar. Porque se a gente obrigar, a pessoa vai ali com aquela pressão, com aquela opressão, pode ser até pior. Tem casos que nós temos que deixar Deus trabalhar, a pessoa muitas vezes vai ver que fez a escolha errada, igual o filho pródigo, né? O filho pródigo caiu em si. Quando ele caiu em si, ele fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então temos que saber diferenciar todos esses casos, né? Na direção de Deus. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, já estamos encaminhando para o finalzinho. Esses 2 últimos vão ser mais rápidos. Ah não, só tem mais esse, né? Tópico 3. Subtópico 1, o ritual de Tammuz.
Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, Deus, com letra minúscula aqui, Deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Yahvé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho, julho. Então aqui já era outro tipo de idolatria, era idolatria que as mulheres estavam praticando sobre este Deus Tamuz. Esse Deus Tamuz era uma divindade ali, irmãos, que eles criam, né, que era uma divindade, era o Deus da fertilidade. Eles acreditavam que era o Deus que dava as colheitas, que abençoava as colheitas ali, e eles acabavam idolatrando esse Deus falso. E as mulheres que estavam idolatrando, chorando por esse Deus, eram as mulheres que eram contratadas ali para ir para os velórios, chorar no velório. Isso é interessante, que se eu não me engano, até um tempo desse ainda existia isso, né? Eu não sei se existe ainda existe, irmãos, mulheres que são contratadas para chorar no velório. Existe, pastor Evaldo? O pastor sabe? Acho que existe ainda, né? Cidade do interior. Existe? E hoje em dia que está cada vez mais difícil o povo chorar, né? Tem que contratar os profissionais do choro para fazer o outro povo chorar. Aí o pastor Evaldo fala, pagando bem que mal tem. Aí começa, Então, irmãos, carpideiras eram contratadas para ir para o velório, chorar. Aí as pessoas viam ela chorando, aí ficava ali também, começava a chorar também. Porque o ser humano tem uma coisa interessante, né? O ser humano ele é muito fácil de ser influenciado. Não é verdade, irmãos? O ser humano é muito fácil de ser influenciado. Já percebeu quando alguém está abrindo a boca perto de você com sono, você também vai e abre também? Parece automático, né? A pessoa vai e abre também. Então, eu mesmo, quando eu vejo assim alguma notícia triste, ou um filme triste, ou novela triste, que a pessoa está chorando lá, eu choro do outro lado também. Eu sou influenciado por isso. Irmão, só ver uma notícia triste assim, pessoa chorando quando vê que nas lágrimas já estão. Não é esse choro todo aí não, pastor, mas é aquele choro disfarçado. Aquele choro disfarçado, entendeu? Pode falar. Sim. Eu não lembro não, como é que é? Então acho que é melhor não falar não. Mas irmãos, isso mostra o quê? Que nós somos o quê? Influenciados, né? Às vezes alguém conta uma piada sem graça, mas só do outro tá rindo ali, você começa a rir também. Isso nós vamos usar daqui a pouquinho, sobre a questão de influência. O ser humano, ele é fácil dele ser influenciado. Por isso nós temos que ter cuidado, né? Isso. É por isso que nós temos que ter cuidado. Com quem que nós estamos andando, quem que nós estamos ouvindo. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque seguir os conselhos dos ímpios, né? Começa ali ouvindo, passa um pouco, para ouvir, quando vê que não, já sentou e já está fazendo a mesma coisa, está praticando a mesma coisa. Então são processos. Temos que ter cuidado, porque nós somos influenciados muito facilmente. A televisão, né? Hoje em dia temos internet, mas eu estava até conversando com o irmão Jesuíno, o quanto que a televisão já enganou o povo esses anos tudo, com notícias falsas, com notícias ali manipuladas, e enganava mesmo. Eu ouvi dizer que só a Rede Globo, um ponto no Ibope da Rede Globo, significa mais de 7 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Um ponto. E quando vê uma novela daquela, dá 14 pontos, 15 pontos no Ibope. Imagine quantas pessoas sendo estimuladas ali, manipuladas, né? Eles fazem o que quer com a mente das pessoas. O ser humano é muito fácil de ser influenciado. Vamos lá, subtópico 2. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo. Aqui já é outra visão, irmãos, olha, porque Deus estava falando, vai piorar cada vez mais. Então olha só, chegou aqui nos adoradores do sol.
Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, em hebraico, casa do sol. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta vindo do grego, não vou ler grego, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico ou Heliópolis em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Olha, a idolatria causa o quê? A destruição, irmãos. Nós temos aqui uma referência interessante que eu quero ler para os irmãos. Temos aqui uma referência em Deuteronômio 4, versículo 19 e Romanos 1, versículo 25. Pedro vai estar colocando aqui. Aqui nós chegamos ao ponto que nós vamos falar de adorar as coisas criadas. No lugar de adorar o Criador, adorar as coisas criadas. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 4,19. Diz assim, ó, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te incline perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então lá em Deuteronômio já tinha esse mandamento, para não se adorar a coisa criada. O povo estava adorando aqui o sol, mas eles já tinham sido avisados lá atrás, ó, não adore o sol. Está vendo como o ser humano tem uma tendência muito fácil de se esquecer dos mandamentos e das ordens do Senhor? Então olha só o que diz também em Romanos capítulo 1, versículo 25. Diz assim, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Servir mais a criatura do que o Criador. Lá no Salmos 19 vai dizer o seguinte, ó, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, as coisas criadas, irmãos, as coisas criadas é para glorificar o Criador, é para apontar que existe um Criador. Quando você vê uma árvore, quando você vê um pássaro, quando você vê as estrelas, você tem que olhar e já ali ter a certeza pela fé que existe um Criador de todas as coisas. É como diz uma frase aí, né? Todo relógio possui o seu relojoeiro. O mundo, os cientistas dizem que tudo surgiu através de uma explosão. Tudo bem, pode até ter surgido através de uma explosão, mas quem criou essa explosão? O que veio antes da explosão? Essa explosão surgiu do nada? Porque do nada não pode surgir nada, né? Sempre existiu algo, mas na verdade a Bíblia ensina que sempre existiu alguém, e este alguém é Deus. Então, irmãos, essa questão que veio uma explosão e tudo se organizou, é a mesma coisa de eu dizer que através de uma explosão, surge um relógio desse aqui funcionando perfeitamente. Será que é possível, através de uma explosão, surgir um relógio desse perfeitamente funcionando tudo direitinho, com todos os detalhes? Porque atrás desse relógio possui um relojoeiro, irmãos. Então, nós cremos também no arquiteto inteligente. Esse arquiteto inteligente é o nosso Deus que criou todas as coisas também, irmãos. Então, não podemos adorar a criação, a criatura no lugar do Criador. Existem alguns países até hoje que se adora a vaca, né? Adora a vaca, né? Aonde? Índia, né? Índia adora a vaca. Tem país aí que idolatra o cachorro. Elefante, rato, Deus tudo aí. Mas irmãos, veja o que a cegueira espiritual pode fazer com o homem, né? E isso tudo é o quê? Que nós estamos aprendendo aqui. Abominável ao nosso Deus. Temos que adorar o Criador e não a criatura. Nós falamos aqui de artistas gospel também, né? Ontem mesmo eu coloquei ali um show ao vivo, estava até com minha esposa, aí eu coloquei ali o show do Voz da Verdade, irmãos. E quando eles entraram ali no palco, irmãos, era tanto grito, tanto assovio, grita aquela coisa toda, eu falei, aí, Nilma, isso aí já parte para o lado da idolatria, né? Eu creio que não tem problema ali admirar, respeitar o trabalho, né? Agradecer a Deus, a maneira que Deus usa as pessoas, isso aí é uma coisa. Agora já partir para o lado da histeria,
da idolatria, isso aí já se torna algo que Deus não aprova. Então vamos lá, subtópico 3 para terminarmos. Subtópico 3. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Duas coisas que eu destaquei aqui. Aqui já era a idolatria dos anciãos. Os irmãos aqui, só para recapitular, primeiro Deus mostrou a idolatria do povo de Israel, aí Deus falou, vai piorar. Depois Deus mostrou ali a idolatria das mulheres que estavam chorando ali por um Deus falso, e Deus falando, vai piorar ainda. Aí Deus mostrou a idolatria de 25 homens adorando o Deus Sol, e Deus vai piorar ainda. E estes homens que Deus mostrou era quem? Os anciãos, ou seja, os líderes. A idolatria estava também ali corrompendo até mesmo os líderes. E o que é liderança? Liderança é influência. Se algum jovem ou alguma criança, eu como líder, ou os irmãos líder dos varões, líder das mulheres, líder das senhoras, das crianças, ou líder da sua casa, do seu lar, líder no seu trabalho, líder em alguma área da sociedade, as pessoas vão estar te observando. Se você é líder, você vai ter influência, você vai ter poder de influência. Liderança é isso, poder de influência. Então, quando as pessoas veem você fazendo algo, elas vão ali ter na mente delas que você está fazendo o correto, e elas vão querer o quê? Te imitar também, seguir os seus passos. Aí a responsabilidade muito grande de se exercer uma liderança. Lá em Tiago capítulo 3 até fala, não queira muitos de vocês serem mestres não, sabendo que sobre vocês virá maior juízo. Ser mestre é o quê? É aquele que ensina, E mestre não é só eu, ou professor, ou qualquer outro professor que está aqui ensinando essa lição, não. Ser mestre, irmãos, eu entendo que é todo aquele que ensina. Às vezes você não vai ensinar aqui, mas você vai ser mestre na sua casa. Às vezes você vai ser mestre no seu trabalho. Às vezes em alguma área da sociedade você vai estar ensinando. Então a Bíblia fala, saiba que maior juízo vai vir sobre aqueles que ensinam. Porque se a gente ensinar errado, Deus vai cobrar de nós também, Então liderança é algo muito sério e algo que nós temos que ter bastante temor a Deus para não influenciar as pessoas para o caminho errado. Aqui no final também, eu destaquei, além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Os falsos profetas sempre atrapalham, não é verdade? Que está dizendo, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual. Irmãos, falso profeta atrapalha a vida espiritual da pessoa. Por quê? Porque lança confusão na mente das pessoas, É uma confusão espiritual. Tem uma frase que diz assim, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. E por que essa frase, Até impactante. Essa frase é por quê, irmãos? Porque muitas vezes o crente, no lugar de procurar se firmar cada vez mais nas escrituras, na palavra, procurar uma igreja bíblica, um pastor bíblico, muitas vezes o crente está andando para lá e para cá através de profetada, através de reveladuras, E aí fatalmente vai ser enganado. Muitas vezes a pessoa até tem a consciência que aquilo ali não é de Deus, desconfia daquilo ali, mas ainda assim vai atrás. Então tem essa frase diz assim, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Porque o verdadeiro cristão, irmãos, quando Deus quer revelar, amém, o cristão recebe, coloca nas mãos do Senhor, é bênção do Senhor quando Deus quer revelar através de um profeta, A gente recebe, a gente crê nos dons espirituais. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, não vai precisar de uma profecia ou de uma revelação vindo da boca de outra pessoa. O verdadeiro cristão, a Bíblia é suficiente para o verdadeiro cristão, porque nós cremos em tudo que está escrito aqui, irmãos.
Então, eu já até dei um testemunho para os irmãos uma vez, que uma vez eu estava vendo uma propaganda, a propaganda falava assim, ó, vai para a igreja tal dia, que tal dia vai ter a mesa da revelação. Tal dia vai ter a mesa da revelação e Deus vai revelar tudo. Eu penso, agora é o homem que marca o dia que Deus vai revelar, né? Eu lembro que quando eu li Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18 diz assim, ó, desce à casa do oleiro, Deus mandando, né? Desce à casa do oleiro e lá eu te revelarei. Deus é que estava marcando o dia da revelação. Hoje em dia é o homem que marca, né? Vai lá quinta-feira que Deus vai revelar. O homem é que quer saber o dia que Deus vai revelar. Aí eu falei, lá vai ter a mesa da revelação. Aí eu pensei lá com meus botões lá em casa, eu pensei, rapaz, se eu quiser a mesa da revelação, eu pego minha Bíblia, coloco em cima da minha mesa, e está lá a mesa da revelação, dentro da minha própria casa, né? É a mesa da revelação. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, porque Jesus Cristo mesmo, ele alertou, né? Os falsos profetas, eles não iriam diminuir. Os falsos profetas, eles iriam multiplicar nos últimos dias. E nós citamos o texto de Tessalonicenses, que muitos vão cair no engano e o próprio Deus vai enviar a operação do erro. Então, graças a Deus, Deus tem nos ensinado nessa igreja, porque nós não vamos ser enganados. A Bíblia fala, se possível, até os escolhidos seriam enganados, né? Falsos profetas estão aí, irmãos, enganando a muitos nesses últimos dias. Vamos aqui para a conclusão. Conclusão da lição. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cútico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. Olha só, irmãos. Deus exige fidelidade de seu povo. Ou seja, ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas a partir do momento que nós estamos servindo, Deus, ele exige fidelidade. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Essa lição também nos ensinou algo, ensinou ali que as autoridades, eles estavam dizendo o seguinte, que Deus não estava vendo. Deus não está vendo, Deus não está vendo nada, e eles estavam praticando a idolatria ali no oculto. Tanto que Deus teve que levar o profeta, cavar um buraco na parede e mostrar, olha, tá vendo lá, eles escondidos lá, adorando Deus escondido? Então, irmãos, é algo assim, muito sem sentido, né? Às vezes, o ser humano quer esconder as coisas do homem, do seu próximo, mas muitas vezes não tem medo de esconder de Deus, né, irmãos? Sendo que Deus é que vê todas as coisas. Então, este temor, a Bíblia até fala, não temo um homem que só pode matar o corpo, mas temo aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma naquele lugar que ninguém quer ir, né? Então, irmãos, nós temos que entender isso. A idolatria, nós temos que evitar em todos os momentos. No nosso secreto também, aquilo que a gente identificar que é idolatria dentro dos nossos corações, nós temos que pedir para Deus, irmãos, libertação nessas áreas também, porque nós aprendemos que a idolatria é algo abominável para o nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a lição, irmãos. Essa foi a lição.